tributário. Eu lembro que alguns já pagaram essa cadeira comigo, né? Mas eu vou procurar fazer um apanhado geral do direito tributário. É uma cadeira de 60 horas que não dá para eu falar tudo para vocês no que tange ao estudo do direito tributário. Direito tributário hoje, que é um direito extremamente bem visto no mundo jurídico, inclusive recomendo estudar o direito tributário. Eu fiz a segunda fase em direito tributário, então, assim, quem já está em iminência em estudar para a OAB, pensem na segunda fase do direito tributário, é um direito apaixonante, é muito técnico, é um direito extremamente técnico, não tem muito matéria de divagação como o direito penal, mas é um direito que, inclusive, quem quiser atuar na área da advocacia tributária tem muita rentabilidade. Então, assim, eu recomendo que se apaixonem. Érica aí dizendo para a OAB, porque tem muita gente entrando agora, eu estou aceitando aqui, viu, gente? Às vezes eu me atrapalho nessas aceitações. Então, assim, eu recomendo que pensem até mesmo na segunda fase do direito, fazer a segunda fase na OAB no direito tributário, porque realmente é um direito apaixonante, extremamente técnico, e vocês vão se apaixonar. Hoje eu vou fazer um apanhado geral mesmo do direito tributário, conceitos. Não vai dar para a gente falar de imunidade tributária, de isenção, mas nós vamos fazer aqui, falar um pouco principalmente da competência tributária, né? Hoje o Brasil é um país que tem inúmeros tributos, nossa carga tributária é extremamente alta, são tributos extremamente complexos. Hoje o Congresso, antes aí dessa pandemia, já estava avaliando a reforma tributária. Alguns estudos, né, alguns estudiosos, alguns doutrinadores falam, inclusive, no imposto único, né? Mas isso são discussões que vão ser travadas ainda no Congresso Nacional. O que a gente tem hoje é essa realidade de inúmeros tributos e vários tributos dentro das suas competências tributárias, né? A gente vai ver que coisas que a gente não pensava que era tributo, é tributo. Por exemplo, algo que chamou muita atenção das questões tributárias foi na época da reforma previdenciária, né? Porque não sei se vocês acompanharam, mas a reforma previdenciária foi muito criticada principalmente pelos tributaristas, porque o que acontece? O que onera a previdência, o que onera a folha de pagamento de um trabalhador, não é necessariamente os direitos trabalhistas em si, diretamente do trabalhador, é os encargos sociais. E essas contribuições sociais nada mais são do que tributos. É por isso que muito se discutiu na época que primeiro precisava ter uma reforma tributária, para aí depois sim se pensar numa reforma previdenciária, numa reforma trabalhista, né? Mas o Brasil tudo é contrário, nós fizemos tudo às avessas. Primeiro mitigamos direitos, tiramos direitos, para depois agora começar a pensar aí em uma reforma tributária. Pois bem, só dando essa introdução, só dando esse apanhado para vocês entenderem a importância do direito, muita gente, do direito previdenciário, perdão, do direito tributário nas nossas vidas, até porque todos nós aqui, de alguma forma ou outra, estamos pagando tributo. Quando eu compro um celular, eu estou pagando tributo, eu estou pagando as ICMS, eu estou pagando PI. Então, existem inúmeros tributos, inúmeras cargas tributárias dentro das nossas relações, porque nós vivemos no mundo capitalista, e essas relações de consumo também, elas acabam travando aí inúmeros tributos. Mas, por fim, estava enrolando aqui para começar, porque estava permitindo aqui muita gente aceitando aqui na aula. Quem assistiu minha aula de direito financeiro, eu falei para vocês que o direito financeiro, antes, era um direito só. Se estudava direito financeiro e direito tributário como um único direito. Hoje, né, o direito tributário, a partir do século XX, ele ganha um maior respaldo, cresce mais o direito tributário. O direito financeiro ficou um pouquinho de canto, né, vem crescendo já nos últimos anos, principalmente com essa noção de responsabilidade e gestão da administração pública como um todo, e não apenas no que tange à arrecadação.
o direito tributário ele cresceu bastante, ele se desvinculou do direito financeiro. Hoje, o direito tributário é um ramo autônomo do direito, né? E nós precisamos entender o que é, em que ramo do direito, se ele é dentro do direito público, se ele é dentro do direito privado, né? Até hoje, o direito ele tem essas divisões tradicionais que o Piano utilizava, e nós ainda tratamos isso na doutrina. Então, Hugo de Brito Machado, que é um dos principais doutrinadores, quem for estudar questões mais técnicas, questões mais de tese dentro do direito tributário, ele é um doutrinador mais vanguardista dentro do direito tributário, né? Ele dispõe o quê? Que o direito dentro do direito público, que a ocupa entre as relações do fisco e das pessoas sujeitas às imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e proteger o cidadão contra os abusos do poder. Nós sabemos que o Estado ele tem um poder, que é o poder de império, mas o Estado não tem esse poder de império de forma absoluta, esse poder não é de forma absoluta. Até porque a administração pública só pode fazer algo em virtude de lei. Tem que ter uma lei para ela fazer alguma coisa. Ela não pode chegar, fazer um determinado tributo se não tiver em lei. Elas têm o princípio da administração, que vocês já estudaram isso, que é um princípio da legalidade mais estrito possível, justamente para não acontecer o quê? Os abusos de poder. Então, nós temos aí esse poder de império, mas é um poder de império que está limitado aos princípios da administração pública. No direito tributário, eu vou ter uma relação obrigacional, onde de um lado eu tenho um sujeito ativo e do outro lado eu tenho um sujeito passivo. Quem seria o sujeito ativo? O sujeito ativo seria o Estado, aquele que vai coercitivamente obrigar o contribuinte, que seria quem vai ter a capacidade aí de pagar, quem vai de alguma forma fazer a obrigação tributária, né? Se ele cometa algum ato, por exemplo, se eu tenho um carro, o ato de eu ter um carro faz com que haja uma hipótese de incidência. A partir do momento que eu possuo um carro, o Estado me diz que naquele carro vai incidir IPVA. Daí surgiu a obrigação tributária. Mas para eu pagar o IPVA, esse IPVA tinha que estar disposto em lei e está. O IPVA, como sabemos, é um tributo, é um imposto de origem aí do Estado, né, de competência tributária do Estado. Pois bem, então vocês já sabem que dentro da relação tributária nós temos dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo seria aí o Estado, com seu poder de império, e o sujeito passivo teria aí o contribuinte, que é o responsável por este pagamento. Lembrando, gente, que dentro da obrigação tributária, eu não tenho apenas a obrigação de pagar. A obrigação de pagar, de fato, é uma obrigação principal, é a obrigação principal. Mas nós temos obrigações acessórias. Por exemplo, quando vocês forem estudar imunidade tributária, vocês vão averiguar que os templos religiosos, eles são imunes tributariamente, né? Por exemplo, a Igreja Católica aqui de Pix, a matriz, ela não paga IPTU, porque ela tem imunidade tributária dentro das obrigações principais, mas eu também tenho obrigação acessória. O que seriam essas obrigações acessórias? Um exemplo de obrigação acessória seria a escrituração em livro, em registro, é uma obrigação acessória. Lavramento de atas é uma obrigação acessória. Então, a imunidade tributária, ela só abarca a obrigação principal, ela não abarca a obrigação acessória. Cuidado com isso. Então, dentro do direito tributário, só para fechar o raciocínio, eu tenho uma relação dupla, onde eu tenho o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo seria aí
o Estado com seu poder de império, e o sujeito passivo seria o contribuinte, que vai ser, que eles, em conjunto, vão ter uma obrigação tributária. E essa obrigação ela pode ser de dar, uma obrigação de fazer ou não fazer. Coloquei aí, obrigação de cunho patrimonial, por exemplo, levar pecúnia aos cofres públicos, ou seja, pagamento. Obrigação de fazer ou não fazer, emitir notas fiscais, emitir declarações, enfim, já sabemos aí o liame jurídico do que seria o direito tributário. Não esqueçam, é um ramo autônomo do direito público, que se desvencilhou totalmente hoje do direito financeiro, né? Tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá tranquilo? Essa aula sem a gente ouvir vocês é complicado. Pois bem, gente, algo que é de suma importância também é diferenciarmos o que é direito tributário e as receitas públicas. Quando vocês forem estudar direito financeiro, vocês vão estudar receitas e despesas. Eu falei isso na aula passada de direito financeiro. Só que nós precisamos diferenciar o que é receita do que é ingresso. São coisas diferentes, né? Nem tudo que entra nos cofres públicos vai ser receita. Às vezes vai ser um ingresso. A receita, ela tem que ter um caráter de definitividade. Ela não pode ser provisória. Então, não se esqueçam disso. As entradas nos cofres públicos, elas podem ser ingresso ou receita. Nem todo ingresso vai ser uma receita. A receita, ela tem um caráter de definitividade. Já o ingresso, ele não tem esse caráter de definitividade. Ele pode ter um caráter aí... Tá cortando o meu vídeo, é? Ele pode ter aí um caráter provisório. Deixa eu aqui ajeitar aqui o vídeo. Pronto, gente. Então, assim, eu trouxe algumas noções aí do que seria provisório e do que seria definitivo nos cofres públicos para a gente diferenciar o que é receita do que é ingresso. Por exemplo, vocês estudaram lá em Direito Civil caução e fiança. Vocês acham que caução e fiança é ingresso ou receita? Hein? Ninguém sabe? Pode responder no chat se não quiser falar. Ninguém quer chutar? Saber se caução... O que é uma caução? Ou é bom na aula que eu falo logo, vale meio ponto, aí todo mundo quer participar. Gente, a caução... Pronto, falou, Martins falou, exatamente. Caução, eles têm um caráter de... A caução ou fiança, eles têm um caráter de transitoriedade. Porque a gente sabe, por exemplo, quando tem um contrato de aluguel, a gente dá uma caução ali para ficar de reserva, caso não haja um cumprimento de uma obrigação, né? Só vai usar aquele dinheiro mesmo se não haver o cumprimento da relação contratual. É isso, vocês estudaram isso lá em Direito Civil. Exatamente aqui essa ideia. A caução, ela tem um caráter de transitoriedade. Então, se entrar um direito, se o poder público aluga um prédio público, né? Se a fazenda pública aluga um prédio público e recebe dali uma caução, ela não pode colocar aquele ingresso ali como uma receita. Por quê? Porque tem um caráter transitório. Não pode gastar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro ali não é dela, né? A mesma ideia, gente, com os consignados. Muitos de vocês, Martinho, aí servidor público, né, sabe que o Estado hoje, né, pode o Estado, a União, nos servidores públicos, alguns servidores públicos fazem um consignado e o Estado já faz o desconto e, teoricamente, é para repassar diretamente aí para as instituições financeiras. Só o que estava acontecendo, o Estado do Piauí fez isso, o município de Pix fez isso, pegou aquele dinheiro ali dos consignados dos servidores e utilizou como se fosse uma receita. E isso gera improbidade administrativa, inclusive,
Porque aquele dinheiro ali tem caráter de transitoriedade, ele é apenas um ingresso, ele não constitui receita. Tranquilo aí? Cuidado com o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele, em que pese ser um tributo, né, um tributo que tem previsão constitucional, já já eu vou falar do que é teoria tripartite, teoria pentapartite, o empréstimo compulsório é a exceção dos tributos. Todos os tributos, né, anotem isso na cabeça de vocês, cai em muito concurso quem vai fazer área fiscal. Todos os tributos, eles são receitas, exceto o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é uma modalidade de ingresso e não de receita. Porque o próprio nome já diz, é um empréstimo. Governo ali, em calamidade pública, iminência de guerra, né? Que vocês vão estudar no momento específico quando é que se dá o empréstimo compulsório, ele pega o dinheiro contribuinte emprestado para depois devolver. Então, ele tem um caráter aí transitório, não podendo, assim, ser considerado uma receita. É apenas um ingresso. Gente, as receitas públicas, elas ainda podem ser derivadas e originárias. Não esqueçam, os tributos, eles são receitas ordinárias derivadas. Os tributos, eles são receitas ordinárias derivadas. O que é que vai ser aí receita originária? Vai ser, por exemplo, a venda de um bem público, a locação de um bem público. O que vocês não podem esquecer é que os tributos, eles são receitas públicas derivadas, ordinárias, mas seriam aí derivadas. Não esqueçam disso. Tranquilo? Pois bem, vamos aqui para o X da questão. Trouxe algumas questõezinhas assim de concurso para vocês. Está aparecendo aí? Parece que desprojetou. Apareceu. Vamos lá. Em uma prova realizada pelo CESP, para o Bacen, para o cargo de procurador, 2013. Seguinte afirmativa. As taxas remuneram serviços públicos e, portanto, são receitas originárias? O que é que vocês acham? Hein? Ninguém? Martino quer chutar de novo, não? Taxa é o quê, gente? Taxa é tributo. Tributo é uma receita pública derivada ou originária? Ninguém? Derivada, gente. Derivada. As taxas são tributos. Os tributos, eles são receitas derivadas, tá bom? A próxima aqui. Pronto, ó. A receita tributária é classificada como derivada e não originária. Correto também a questão. Então, não se esqueça. Eu tenho que diferenciar o que é ingresso e o que é receita. Vocês já sabem que o ingresso ele tem um caráter de transitoriedade e eu também tenho que diferenciar parece que não está aparecendo eu aí. E a receita ela tem um caráter de definitividade. Não esqueçam disso. E não se esqueçam que eu tenho uma exceção. O único tributo que não é receita é o empréstimo compulsório. Tranquilo? O empréstimo compulsório, ele não é receita, ele apenas é ingresso. Não se esqueçam também dessa outra divisão, que nós temos as receitas que são derivadas e originárias, onde os tributos, eles são receitas derivadas. Tranquilo? Vamos lá. Tudo no direito, eu parto da premissa da natureza jurídica, né? Nós precisamos saber da natureza jurídica das relações. Quando eu não aparecer, vocês me avisem, gente, é porque às vezes não aparece aqui para mim. Nós precisamos saber das relações na qual dispõe sobre a natureza jurídica.
Como eu já falei para vocês, o direito tributário é um ramo do direito público, né? Onde implica, o que é que implica essa norma tributária ser pública? Implica o Estado ser parte da relação, né? Então, se eu tenho um ramo do direito público, é que o Estado está participando dessa relação. Por óbvio, isso, né? Traz no seu bojo a coatividade, como eu disse para vocês, o empréstimo é uma obrigação compulsória, né? É uma relação compulsória, é uma prestação pecuniária compulsória. Quando a gente for estudar o conceito de tributo lá do artigo 3º do CTN, nós vamos observar que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Esse termo compulsório, ele advém justamente do conceito de quê? Do poder de império. Quando o poder de império, ele faz com que o Estado tenha esse poder de coercibilidade. Tranquilo? Sinaliza que o interesse tutelado há de ser o interesse público. Ou seja, existe essa coercibilidade, mas uma coercibilidade de interesse público. Até porque os tributos, eles existem para que existam receitas que favoreçam o bem-estar social, né? Existe uma finalidade por detrás do tributo. A máquina pública, a fazenda pública, ela só funciona se tiver receita. Essas receitas, elas são para quê? Em grande parte, para custear as despesas que vão dar um bem-estar aí ao cidadão, à população, a um povo de uma nação. Tranquilo? Já falei para vocês que é também um direito obrigacional, pois existe uma obrigação tributária, onde eu vou ter um sujeito ativo, um sujeito passivo. Vocês já sabem que o sujeito ativo é o Estado e o sujeito passivo é o contribuinte. E como eu disse para vocês, hoje é um ramo do direito público autônomo. Ele é um ramo autônomo, ele não está mais ligado ao direito financeiro. Está ligado, tem as relações no direito financeiro, mas hoje o seu estudo é de forma autônoma. Outra questão. Hoje nós não estudamos o direito tributário de forma apartada. O direito tributário, ele ganhou novo status com a Constituição de 1988. Hoje nós falamos no estudo constitucional do direito tributário. Quando vocês forem estudar afinco o código CTN, vocês vão averiguar que inúmeros artigos ali são inconstitucionais, né? Porque hoje nós temos uma noção de constitucionalidade do direito tributário, tá bom? Tanto é, gente, que o direito tributário utiliza bastante a Constituição. Vocês comecem a pegar aí do 150 e a rocha, que é tudo em tributário, né? Até porque tem um capítulo específico só sobre a ordem tributária. Por isso que nós chamamos hoje de direito constitucional tributário. Como eu disse para vocês, é de suma importância entendermos o conceito do direito tributário. Com o conceito de direito tributário, nós vamos conseguir, saiu aqui da tela, nós vamos conseguir entender inúmeras questões no que tange à tributação, no que tange ao direito tributário. Como eu disse para vocês, o conceito do direito tributário está no artigo 3º do CTN. A Constituição, ela não traz expressamente o conceito do que é tributo. Então, coube ao Código Tributário Nacional. Lembrando que o Código Tributário Nacional é dos anos 60. Então, foi feito aí ainda na época ditatorial. Então, há muitas divergências com a Constituição, há muitas inconstitucionalidades. E o que é que traz aí o artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Toda prestação pecuniária compulsória. Ou seja, olha aí o poder de império do Estado. De forma compulsória. Mas lembrando que tributo não é castigo. Por não ser castigo, é vedado o confisco. Vocês vão estudar, quando forem estudarem princípios, o princípio da vedação do confisco.
né? É por isso que existem discussões no sentido de, estou devendo IPVA, vai aprender a minha moto. Pode hoje ter uma discussão enorme aí na jurisprudência em relação a isso. Porque quando eu faço uma apreensão porque estou com IPVA atrasado, eu estaria indo de encontro ao princípio do não confisco. Vamos lá? Em moeda, ou cujo valor nessa possa se exprimir. Então, eu já sei também que o tributo é pago em pecúnia, é pago em dinheiro, né? Que não constitua sanção de ato ilícito. Que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, eu não posso fazer uma sanção, o tributo não é multa. Quando eu falo que não constitua sanção de ato ilícito, o conceito de tributo deixou bem claro aqui que tributo não é multa, não é uma sanção. Tributo, é uma prestação pecuniária e multa é multa. Então, quando perguntarem para vocês a diferenciação de multa para tributo, está nessa premissa, que não constitui sanção de ato ilícito. Porque quem constitui sanção de ato ilícito é a multa. Instituída em lei, ou seja, está aí claramente de encontro, né, à administração pública, aos princípios da administração pública, porque eu não posso fazer um tributo se ele não estiver dentro de uma lei. Precisa aí respeitar o princípio da legalidade. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, deve haver aí uma atividade administrativa que esteja dentro aí dos poderes também da administração pública, seja de forma vinculada. Então, não esqueçam de várias coisas que nós temos nesse conceito. É uma prestação pecuniária compulsória, vai ser pago em moeda corrente, não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é multa, tem que estar instituído em lei, que a gente vai ver, quem for meu aluno tributário, vai ver os princípios, né? Princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade nonagesimal, justamente para respeitar todo essa vigência da lei. Eu não posso, por exemplo, prefeito de um município, fazer um tributo, uma majoração de um tributo e querer cobrar já no outro dia. Tem que respeitar aí um lapso temporal, né? Tudo isso está dentro dos critérios constitucionais, tá bom? A Constituição, ela traz os princípios que regem o direito tributário. Eu trouxe um princípio aí para vocês extremamente interessante, que é o princípio do non-olet, né? Que é o princípio do tributo não tem cheiro. O que quer dizer isso? Se eu apreendi um monte de cigarro contrabandeado, eu sei que ali é um crime, mas eu posso tributar. Mesmo tráfico, pode haver tributação, né? Então, mesmo vindo de origens ilícitas aí, pode incidir uma tributação, porque o tributo, ele não tem cheiro, a gente não verifica a origem. Inclusive, uma vez eu ouvi uma discussão muito interessante, que vocês sabem que eu gosto muito do direito do trabalho, onde a ministra, na decisão em comento do TSTF, no TST, perdão, eu não me lembro agora quem era a ministra, ela justamente no voto dela, ela elencava assim, no direito tributário, nós temos o princípio do non-olet, eu posso tributar independente da atividade, se é lícita ou ilícita. Mas o direito do trabalho não reconhece, por exemplo, uma relação empregatícia do jogo do bicho. Tá entendendo? Que o jogo do bicho é uma relação ilícita, mas o direito do trabalho ele não reconhece as relações empregativas de forma ilícita. E o direito tributário reconheceria, né? Ela estava fazendo uma crítica aí que no direito tributário, já que o Estado vai arrecadar, pode, mas aqui, que é uma relação empregatícia, não poderia. Ela fez essa comparação, achei bem interessante. Tranquilo até aí? Vamos prosseguir. Gente, vocês estão entendendo alguma coisa? Ou tá todo mundo balançando uma rede aí, nem me ouvindo? Deixa eu projetar aqui. Gente, direito tributário é apaixonante. Eu queria dar isso na sala de aula, porque não é tão empolgante dar assim, mas é o que temos para hoje, né? Vamos esperar aqui
Não está aparecendo a projeção da tela. Mas como você está aqui para apresentar, mas não está apresentando, não. Só um momento aqui, vou ver o que aconteceu. Vou falar das espécies tributárias. Porque minha internet, gente, hoje está bastante tumultuada. Só um momentinho. Vou falando aqui. Não sei se está projetando aí. Voltou? Não? Eu vou interromper e mandar de novo, já que não está aparecendo. Volta e cai. É a internet que está ruim. Gente, mas enfim, as espécies tributárias, né? Como eu disse para vocês, o direito tributário, hoje ele é visto num viés mais constitucional. Porque se a gente pegar o CTN ele só me dá 3 espécies tributárias. Lá no artigo 5º do CTN só me dá 3 espécies tributárias, que seriam impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, em uma eventual questão, se perguntarem para vocês qual é a teoria que o CTN adota, ele adota a teoria tripartite. Porque o CTN ele só considera tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Eu nunca me esqueço, eu dei aula em contábeis, uma época, e eu fui falar isso e a menina, a aluna, trabalhava no escritório contábil, né, na parte tributária. Hoje, na cidade, gente, quem domina o setor tributário são os contadores. Nós não temos ainda uma cultura jurídica tributária na parte da advocacia, por isso que eu recomendo aí vocês, no futuro, pensarem sobre isso. Teve um evento na UESP que a gente trouxe Stael, que é assim, uma sumidade no direito tributário no Piauí. Então, é bem interessante um eixo de atuação. Então, e também os concursos na área fiscal, gente. É bem interessante, assim, eu recomendo que vocês estudem. E ela achou, por que eu estou falando isso? Porque ela achou super estranho quando eu falei disso. Que hoje nós não adotávamos mais a teoria tripartite, e sim a teoria pentapartite. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela traz mais 2 tributações: o empréstimo compulsório e as contribuições. Então, assim, hoje nós não falamos mais do direito tributário apenas como 3 tributos, que é o imposto, taxa e contribuição de melhoria. Hoje nós temos a teoria pentapartite através do estudo constitucional do direito tributário, onde nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Vocês vão ver que essas contribuições, elas são inúmeras, elas se dividem aí em várias tantas, como as contribuições sociais, como a COSIP, né? Que, pelo amor de Deus, se forem meus alunos de tributário, não fale taxa de iluminação pública, taxa é uma coisa, COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, é outra coisa completamente diferente. Não existe mais taxa de iluminação pública. O que nós temos hoje é uma contribuição de iluminação pública. Por que eu falo isso? Porque o conceito de taxa é totalmente diferente. Quando vocês forem estudar taxa, vocês vão averiguar que há 2 tipos de taxa: a taxa de serviço e a taxa aí em decorrência do poder de polícia. Por exemplo, o alvará. Quando você tira o alvará, você paga uma taxa. Aquele alvará ali, aquela taxa ali, é uma taxa em decorrência do poder de polícia. Inclusive, o conceito de poder de polícia, que vocês estudam em direito administrativo, ele decorre do estudo de taxa pelo aí, poder de polícia. Mas, enfim, dessa volta toda para vocês não esquecerem que hoje o direito tributário, ele não adota o direito tributário constitucional, ele não adota mais a teoria tripartite. Mas uma eventual questão, gente, pelo amor de Deus, se disser lá, o CTN adota a teoria tripartite, vocês vão anotar, vocês vão dizer que sim, porque o CTN, de fato, adota a teoria tripartite. A Constituição é que já adota aí a teoria pentapartite, onde eu vou ter impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e as contribuições. Tranquilo? Sigamos.
Só um momentinho. Já falei disso aqui, eu nem vou me ater a isso. Vou colocar as partes principais mesmo, que é em relação à competência tributária, gente. A nossa Constituição Federal, ela também traz normativas das competências tributárias. Ou seja, para eu criar, não esqueçam, eu sempre, quando eu dou aula no presencial, eu sempre faço que vocês repitam, mastigam isso daqui, porque não devem esquecer. A competência tributária, ela está nesses três conceitos. Criação, nesses três verbos. Criação, instituição e majoração. Então, criar, instituir e majorar. Para eu criar, instituir e majorar determinado tributo, eu tenho que saber que se eu sou competente para tal, eu preciso saber das regras de competência. Será, por exemplo, se eu, Estado do Piauí, né, se o Estado do Piauí poderia criar IPI, será se ele poderia? Será se está dentro das regras de competência tributária? Vamos ver que não, né? Que o IPI hoje está dentro da competência tributária da União. Então, quando se fala de competência tributária, eu estou falando de criação, instituição e majoração tributária. Não se esqueçam disso. Eu trouxe aqui para vocês hoje, quando eu trago isso na primeira aula, assim, de tributário, não está projetando de novo, né? É por isso que eu prefiro o Zoom. O Zoom para projetar é melhor do que o Meet. Ou é minha internet, não sei. Vamos ver se vai projetar, que eu vou precisar mostrar isso para vocês, gente. Eu vou parar e começar de novo a apresentação para ver se melhora, tá bom? Só um momento. Foi? Foi, né? Vocês estão vendo aí. Gente, aí é uma tabelazinha bem interessante que vocês vão... Quem for fazer tributário vai acordar, dormir com ela, colocar na parede, uma cartolina, para não esquecer as regras de competência tributária. Aqui eu tenho os entes, né? Os entes federativos, né? Até porque nós somos uma República Federativa do Brasil, né? Então aqui são os entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e município. Lembrando aí que o Distrito Federal é sempre aquele chatinho, porque ele tem muitas vezes uma dupla competência, né? Então aí, quais são os impostos que competem à União? Eu até brinco, eu faço um método mnemônico lá do perito, né? Mas só dá para fazer isso tendo um pincel, gente, assim fica muito ruim. Então, quais são os tributos que fazem parte da União? IPI, lembrando aí que há uma promessa para que o segundo semestre, o nosso presidente faça algumas isenções relacionadas à IPI, tá bom? Então, quem quiser comprar geladeira, linha branca, aguarde o segundo semestre, porque existem promessas para algumas reduções no IPI, né? Para fazer com que melhore a economia, né? Já foi um dos critérios aí que ele levantou para aquecer a economia no segundo semestre. O IE, que é o imposto sobre imposto de renda também, é da União. O IE, que é o imposto sobre exportação, IR, II, que é o imposto sobre importação, IOF, que vocês pagam muito IOF nas transações bancárias de vocês, pode ver lá no final o IOFzinho, que é o imposto sobre operação financeira, ITR, o ITR aí, quem tiver terra, o ITR é um tributo também sobre a territorialidade rural, né? Eu ainda tenho o Imposto Extraordinário Guerra, que é de competência da União também,
E tem um imposto aqui que não está, que até hoje é muito falado, muito discutido, que é o imposto sobre grandes fortunas, né? Que muitos, que tem previsão constitucional, mas ele até hoje não foi instituído, né? Ele está lá na previsão constitucional, mas ele ainda não foi instituído. Então, dentro das regras de competência tributária da União, nós temos hoje o imposto, o II, o IE, o IPI, o ITR, o IOF, está aqui, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, o Imposto Extraordinário Guerra, e nós temos também as taxas. As taxas, elas vão ter que pagar esse imposto sobre grandes fortunas. Isso aí é uma discussão. Hoje a França é um dos países que adotam o imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, né? Mas há várias discussões de países que não aceitam o imposto sobre grandes fortunas. Enfim, se ele for instituído, vamos ver que critérios é que vai adotar, né? Porque hoje a gente sabe que a carga tributária do Brasil é tanto que faz com que sonegue, né? Eu estava discutindo um dia desse, assim, sobre tributos, e o que se vê hoje, gente, é que a classe mais baixa, ela, grande parte, não tributa, né? Tributa só mesmo naquelas relações de custo-consumo, e a classe mais alta, ela sonega. Hoje, quem de fato paga a carga tributária do nosso país é a classe média, né? Então, a classe média, principalmente servidor público, que imposto de renda já desconta na fonte, e os pequenos comerciantes ali também têm uma carga tributária muito alta. É por isso que a gente precisa rever a nossa forma de tributação. Será que esse tanto de imposto, esse tanto de competências tributárias, né? Há uma guerra fiscal enorme, gente. O ICMS, historicamente, que é do Estado, teve uma guerra fiscal enorme entre os estados, porque o que acontecia? O ICMS, São Paulo ficava com grande parte da arrecadação do ICMS no passado. De onde é que vem todas as mercadorias do nosso país? Grande parte. De São Paulo. Então, teve que ter uma modificação na legislação para que quem recebesse o produto também, aquele estado ficasse com parte do ICMS. Mas, enfim, aí é outra história. Vamos voltar para cá. Os estados, quais são as competências aí tributárias? Eles têm alguns tributos. ICMS, que é o que eu estava falando para vocês, o IPVA, que vocês aí tiveram a surpresinha, né, do IPVA agora ser pago no início do ano, né, aqui no estado do Piauí, e o ITCMD, que é um tributo que a gente brinca muito, que é o chamado, que no Brasil a gente paga tributo até para morrer, né, é o tributo de transmissão causa-morte, ou para quando há alguma doação. Então, quando for fazer um inventário, por exemplo, vai ter que pagar essa tributação, que é o ITCMD, e o ITCMD é de competência do Estado. A nível de municípios, nós temos o IPTU, né, esses daí vocês já conhecem também, que é para as residências no território urbano, né, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão e Bens, quando há, por exemplo, um contrato de compra e venda. Então, para eu transmitir aquele bem, o ato da transmissão, eu pago o IPBI, tá bom? E nós temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? Que também é algo que arrecada muita receita no município. Infelizmente, gente, hoje, a União é quem fica com grande parte desses, principalmente dos impostos, né? Grande parte dessa fatia tributária, né? Como vocês perceberam, a União tem inúmeros tributos que fazem com que ela fique com grande parte da receita. E faz também com que os municípios, por exemplo, sejam muito dependentes da União. E outra crítica que eu faço também é que os nossos municípios, eles acabam não conseguindo serem gestores tributários. Vai me dizer que aí na cidade pequena de vocês, não já aconteceu do prefeito cobrar da oposição o IPTU, mas não cobrar da situação. Aconteceu isso, Érica, aí em Campo Grande? Porque essa prática não, essa prática é muito comum. Jéssica ou Érica é da situação, com certeza.
Acontece muito, os municípios nossos hoje, gente, eles não são gestores tributários. Acabam, dizendo que é oposição, acabam aí dependendo tão somente do fundo de participação dos municípios e acabam não sendo gestores, né? O município que eu atuei, a gente fez uma jogada tributária de ISS, só nessa jogada tributária foram mais de 70 mil naquele mês de receita. Então, imagine aí quantas vezes as empresas no município deixam de pagar o tributo porque não há uma gestão fiscal bem realizada, né, dentro do município. Olha aí uma área de atuação para vocês gerirem no futuro, né, uma gestão fiscal municipal, por exemplo. Taxas. As taxas, todos os entes federativos, eles podem instituir, criar e majorar as taxas. O Distrito Federal, que eu não tinha falado, ele tem tanto a competência tributária, igual os estados como o município. Então, lá eles podem instituir, criar e majorar ICMS, IPVA, ITCMD e os impostos que são dos municípios, IPTU, IPBI e o ISS, tá bom? Contribuição de melhoria, não se esqueçam, a contribuição de melhoria, todos os três entes, todos os quatro entes aí, eles têm competência tributária. Agora vamos falar do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, só a União tem competência tributária. Não esqueçam disso. O empréstimo compulsório, ele apenas a União tem competência tributária. Empréstimo compulsório é receita ou é ingresso? Beleza, todo mundo aprendeu, né? Primeira. Não lembro mais, empréstimo compulsório, é receita ou ingresso? Ingresso, muito bem. Então, prestando atenção. Vamos lá. E nós temos as outras contribuições, que eu falei para vocês que são um rol de várias contribuições. Quando eu estou falando de contribuições sociais, que são aquelas contribuições INSS, PIS, PASEP, COFINS, que o Martins sabe muito bem aí, que atua aí no INSS, PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, tudo isso é tributo. Tributo na modalidade de contribuições. Cada um vai ter a sua competência. Por exemplo, um servidor municipal, aquela contribuição social é vinculada ao município. Um servidor estadual, aquela contribuição social é vinculada ao Estado. Um servidor da União, aquela contribuição social é vinculada à União. Nós temos ainda outras contribuições, que é a CID, que é a contribuição de intervenção de domínio econômico, que vai ser uma aula só para falar sobre CID, que nós temos a CID combustível, por exemplo, que é da competência da União também. Aí taxa é taxa. Taxa é a competência, os quatro entes federativos aí têm a competência tributária, viu? A taxa Selic aí está mais ligada à União. E a administração dela é do Banco Central. Isso aí vai mexer com toda a economia, viu, Érica? A gente estuda a taxa Selic no direito financeiro, porque ela interfere nas movimentações financeiras também. E não se esqueçam também da COSIP, que é a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. A COSIP ela é de competência dos municípios, consequentemente, ela também vai ser de competência do Distrito Federal. Tranquilo em relação aqui a esse apanhado aqui, deu para entender que, dentro das competências tributárias, cada ente federativo. Exatamente. Cada ente federativo ele vai ter a sua competência tributária, tá bom? Então não se esqueçam disso, saber exatamente qual é a competência tributária dos entes federativos, principalmente relacionadas aos impostos, que isso faz uma confusão, e ao empréstimo compulsório também e à COSIP, né? Porque eles são tributos diferentes. Isso aqui para o próximo. Que eu nem vou falar. Isso é importante. Relacionada. Eita, negócio que trava. Relacionada às características da competência tributária.
Nós já sabemos as máximas da competência tributária, que é instituir, majorar e criar. Eu não posso delegar, é indelegável a competência tributária. A gente sabe que a base do federalismo brasileiro é a autonomia dos estados. Consequentemente, o meu poder de tributar, o meu poder da União de tributar, não pode ser repassado para, é indelegável. Eu não posso, por exemplo, fazer, Estado, eu não vou instituir o imposto sobre grandes fortunas. Faz aí você, isso não pode acontecer, porque é indelegável. Tranquilo? Agora, gente, competência tributária está nessa máxima: instituir, criar e majorar. Se eu falo assim para vocês, será se o município poderia fiscalizar ITR? Olha a palavra, fiscalizar o ITR. Poderia ou não poderia? Se a União disser assim, município de Picos, fiscalize o ITR. Vamos fazer um convênio? Pode, porque não está dentro da competência tributária. Pode delegar, ela pode delegar. Inclusive, gente, nas regras de repartição de receita, que isso é uma coisa que dá um nó, às vezes, na cabeça, porque, por exemplo, nas regras de repartição de receita do ITR, se o município ele fiscaliza, ele fica com 100% do ITR. Na regra normal, ele já fica com 50%. Se ele fiscalizar, ele ficaria com 100%. É igual o IPVA. Vocês já ouviram muito falar assim, eu vou emplacar minha moto na cidade, na minha cidade de origem. Por que é que acontece isso? Porque o IPVA, em que pese ser um tributo de competência do Estado, na hora da repartição de receita, isso é importante, porque a repartição de receita, metade vai para o seu município, uma parte daquela na repartição de receita. Então, é por isso que a gente emplaca, por exemplo, a Érica, que mora lá em Campo Grande, é interessante que ela emplaque a moto dela ou o carro dela com a placa de Campo Grande, porque uma parte ali daquele tributo vai para Campo Grande, tá bom? Então, não confundam. A competência tributária, eles só estão tendo essas três premissas: instituir, criar e majorar. Fiscalizar, pode sim ser feita essa delegação. Prossigamos. Isso aqui pronto, até no próximo slide eu coloquei essa observação. Fica só saindo, né? Eita. Vamos ver se aparece. Coloquei até essa observação do ITR que eu já havia comentado para vocês. A competência tributária, ela é indelegável. Agora, a capacidade ativa tributária, ela pode ser delegável. E quais são aí os verbos, né? Os verbos que estão dentro dessa capacidade ativa tributária. O que é que eu posso delegar? Arrecadar, fiscalizar e executar as leis. Então, dentro da capacidade ativa tributária, eu posso delegar as funções de arrecadar, fiscalizar os tributos e arrecadar as leis tranquilamente, sem nenhum problema. Por isso que eu peço que não confundam, por isso que eu já coloquei aí no slide, não confundam competência tributária com capacidade ativa tributária. A competência tributária, ela é indelegável. Já a capacidade ativa tributária, ela pode ser delegável. Onde na competência tributária eu tenho as premissas de criar, instituir e majorar, e na capacidade ativa tributária, onde eu posso delegar, eu tenho as premissas de arrecadar, fiscalizar e executar leis. Uma polêmica enorme é em relação, dentro ainda das características de competência tributária, sobre a facultatividade. Os entes federativos, eles não são obrigados a instituir, criar e majorar, né? Só vai majorar se instituir. Não são obrigados a instituir os tributos, né? Por quê? O próprio artigo 145 determina
que União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão. Se poderão, é uma faculdade. Não estou falando deverão, não fala lá, deverão. É por isso que o imposto sobre grandes fortunas não foi instituído ainda, porque era uma facultatividade. Porém, contudo, todavia, há uma polêmica. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está regida pela Lei 101/2000, que é uma lei complementar, ela traz no artigo 11 a seguinte redação: constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência institucional do ente da federação. Ou seja, é um requisito essencial na responsabilidade fiscal. Se eu não instituo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, se eu não instituo determinado tributo, se eu não crio determinado tributo, poderia estar ocorrendo o quê? Evasão de receita. E se tem evasão de receita, isso pode gerar uma responsabilidade fiscal. Então, aí, hoje a doutrina diz que tem uma polêmica em relação a isso. O certo é que, em relação à União, nunca trouxe aí grandes empecilhos, né? Não há o cumprimento aí do imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, mesmo a lei de responsabilidade fiscal, dizendo que a partir do momento que eu não instituo aquele tributo que já está previsto, como é o caso do do Imposto sobre Grandes Fortunas, né, que lá fala que é uma matéria de lei complementar para instituir o Imposto de Grandes Fortunas, eu estou tendo evasão de receitas. Né? Consequentemente, aí eu estaria indo de encontro à lei de responsabilidade fiscal, né? O que pode pensar até se está havendo improbidade administrativa e tudo mais. Então, é a polêmica aí que a doutrina discute. Passamos. Então, já sabemos que os tributos, eles são indelegáveis dentro da sua competência tributária e que eles são também facultativos. Outras questões, gente, é que ele vai ser incaducável, ou seja, como eu disse para vocês, o IGF, eu falo muito do IGF, é porque é um tributo que ainda não foi instituído. Tem a previsão constitucional lá de 88, mas não caducou, porque é incaducável a qualquer momento, se a União quiser, ele pode instituir. Inalterabilidade. A competência tributária não pode ser alterada por lei infraconstitucional. Eu só posso mudar a competência tributária através de o quê? De emenda constitucional. Porque ela é uma previsão constitucional. Eu não posso, através de uma lei infraconstitucional, fazer a mudança da competência tributária. Então, por exemplo, hoje a competência tributária do IPTU é do município. Eu não posso, através de uma lei infraconstitucional, fazer uma lei municipal, por exemplo, dizer que agora o município renuncia o direito de instituir, criar sua competência tributária do IPTU e passa a fazer isso, dá para o Estado. Não pode acontecer isso, porque essa competência ela é inalterável através de lei infraconstitucional. Irrenunciável, né? Acabei de dizer para vocês que a competência tributária também ela não pode ser renunciada. Está lá na previsão constitucional e jamais os entes federativos poderão renunciar. Então, para memorizar, para fechar aí essas características da competência tributária, né, já que nós estamos em um bate-papo introdutório, vocês têm que identificar que a competência tributária ela é indelegável, ela é facultativa, mas não esqueçam da polêmica do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso numa prova dissertativa seria perfeito vocês falarem. Vocês irem lá no que é competência tributária, falar as divisões da competência tributária, fazer uma diferenciação com capacidade ativa tributária e chegar na facultatividade, e aí sim
dizer que existe uma polêmica, né, relacionada à lei de responsabilidade fiscal. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de, uma questão dissertativa, construa toda essa tese, não é encher linguiça, não, é para mostrar realmente conhecimento de um todo aí relacionada à competência tributária. Então, não esqueçam que é facultativo, mas que existe a polêmica da evasão de receitas. É incaducável, não esqueçam, é incaducável, lembrem aí do imposto sobre grandes fortunas. É inalterável e é irrenunciável. Gente, repartição de receitas, eu trouxe aqui muito pouco aqui para vocês do que é repartição de receita. Repartição de receita é uma aula para falar de repartição de receita. É extremamente técnico, é extremamente decoreba falar de repartição de receita, mas eu trouxe aí algumas nuances da repartição de receita, como, por exemplo, o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal, que dispõe: a União é obrigada a repassar 30% da arrecadação do IOF incidente sobre ouro ativo financeiro para o Estado, conforme a origem, e 70% para o município de origem. Ou seja, quem tem a competência tributária, vamos raciocinar, quem tem a competência tributária aí para instituir e majorar o IOF? É a União, né? Mas na hora de repartir as receitas, a Constituição ela dá outro plus. Olha, pro município de origem, tu deixa 70%. Isso em relação ao IOF ouro, gente. É por isso que há uma briga lá em Minas Gerais em relação a isso. Alguns municípios arrecadam muito de IOF ouro. E 30% vai para o Estado. Então, percebam, não confundam. Às vezes, gente, o tributo tem a competência tributária da União, mas na hora de repartir a receita, uma parte vai para o Estado, outra parte vai para o município. Esses são os principais que costumam cair em prova. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Olha o ITR aí que eu falei para vocês. O ITR, 50% ele já fica com o município de origem. Só que se eu fizer um convênio e dentro da capacidade ativa tributária dizer assim, município, vamos fazer aqui um convênio para você fiscalizar o ITR, o município passa a receber 100% na hora da repartição de receita. O IPVA eu também já falei para vocês, que o IPVA fica 50% com o município de origem. Aí são as regras básicas, gente. Para saber repartição de receita tem que ser uma aula assim bem extrema para vocês. Tem várias, como eu disse para vocês, são vários e vários. Vou deixar aí para. Agora eu trouxe uma reflexão. Minhas aulas, assim, gente, do online, elas costumam ser mais curtas, porque eu sei que é cansativo ficar 3 horas numa tela no computador. Por exemplo, não vou ficar com vocês aqui 3 horas. É de 2014 a imagem, mas é porque foi numa época, o Meirelles ficou muito conhecido no nosso país, foi até candidato também, né? E para mostrar, assim, isso o Brasil ainda não saiu infelizmente, desse aspecto, né? Hoje nós temos a maior carga tributária da América Latina, né? Ocorre que a gente não consegue enxergar que os tributos, eles estão sendo utilizados realmente para o bem-estar, que essa receita está retornando para a gente. Porque, por exemplo, a França tem uma carga social altíssima também. Porém, e a população escolheu que se tenha realmente uma carga social alta. Mas eles têm o quê? Serviços essenciais que realmente funcionam. O Brasil, ele fica nesse meio termo, não sabe se é liberal, se não sabe se é social, que sabe que realmente é, e acaba tendo aí uma carga tributária altíssima, e nós, contribuintes, né, que somos, não temos esse retorno que deveríamos ter dos tributos, né? Então, assim, só para pensar mesmo como nossa carga tributária é alta. É a maior da América Latina, entre a América Latina e o Caribe. Agora eu trouxe aqui uma questãozinha para vocês, para finalizar, para ver se realmente deu para entender a minha conversa com vocês. Vamos lá.
Município deixa para lá, não conseguindo, hipoteticamente, exercer sua competência constitucional tributária para instituir TBI. Vamos lá. E TBI é competência de município? Competência tributária? É, ok. Vamos lá. No seu território, celebrou acordo com o Estado federado em que se localiza para que esse Estado passasse a exercer em seu lugar a competência constitucional para instituir o referido imposto em seu território municipal e ainda para que exercesse as funções de fiscalizar e arrecadar o tributo, recebendo em contrapartida um pagamento fixo anual a título de retribuição compensatória relativamente a essa situação. O município deixa para lá. Vamos ler aqui. Alternativa A. Não pode delegar sua competência tributária nem suas funções de arrecadar e de fiscalizar. Opa, já podemos parar por aqui, né? Ele pode delegar a função de fiscalizar? Pode ou não pode? Sim, então vamos para a próxima questão. Pode delegar sua competência tributária. Opa, pode delegar competência tributária? E suas funções de arrecadar e fiscalizar a outra pessoa jurídica de direito público? Ele não poderia. Pode delegar sua competência tributária? Não poderia. E a capacidade ativa tributária. Não pode delegar sua competência tributária a qualquer outra pessoa jurídica de direito público, embora possa delegar suas funções de arrecadar, fiscalizar tributos de sua competência tributária. Tranquilo essa daí? Ó, não pode delegar sua competência tributária a qualquer pessoa jurídica, embora possa delegar funções de arrecadar e fiscalizar tributos de sua competência tributária. Correto? Ok, letra C. Tranquilo, gente? Bom, gente, a aula de hoje era bem introdutória mesmo, né? Eu abro espaço, assim, para dúvidas, se vocês tiverem dúvidas. Direito tributário não é chato, tá bom? É muito empolgante estudar direito tributário. Tem alguns aspectos bem técnicos, com a parte de repartição de receitas, mas o que eu queria mesmo trazer para vocês hoje, fazendo, assim, uma visão geral do direito tributário, não confundam receita com ingresso, conheçam as competências tributárias dos entes federativos, não vamos confundir aí as questões também relacionadas às competências tributárias e repartição de receita, tá bom? Então, assim, agradeço a participação de todos vocês, abro espaço para dúvidas, se tiver dúvida, espero não ter ficado dúvida, e desculpe, assim, os intempéries da câmera tá saindo toda hora, porque realmente tá ruim. Muito obrigada, viu, gente? Um ótimo dia para vocês aí, uma ótima noite.